O programa Debate Público está sendo gravado numa data muito importante, dia 30 de agosto, um dia de luto e de luta para todos os profissionais da educação, que foram, dia 30 de agosto de 1988, ao Palácio do Governo. E lá foram recebidos pela cavalaria a pontapés e cacetetes. E você vai ver ainda a quanto anda a transparência na Assembleia Legislativa. E no último bloco, uma denúncia para você. O programa Debate Público está no ar, com Flávia Prazeres. E agora a gente vai falar sobre a Assembleia Legislativa do Paraná e a quanto anda a transparência por lá. Produção, traz o banquinho. Senta, porque lá vem história. Senta que nada, eu não quero sentar coisa nenhuma, tira esse banquinho daqui, eu quero falar em pé mesmo. A quanto anda a transparência naquela Casa de Leis tão alardeada pelo presidente da Assembleia, o deputado Valdir Rossoni, do PSDB. O programa Debate Público foi até lá para conferir e conversou com o deputado Tadeu Venere, do PT. Na sua opinião, essa transparência existe hoje? Eu gostaria que avançasse mais, Flávio. Eu acho que a transparência existe uma parte dela, nós avançamos bastante, mas eu gostaria que avançasse mais. Eu acho que no que diz respeito a contratos, nós avançamos. Nós não tivemos ainda, por exemplo, a relação dos aposentados, que é uma promessa feita desde o início do ano pelo presidente, a relação dos aposentados e a revisão das aposentadorias. É algo que se falou muito que ia ser feito, porque havia aposentadorias que eram, não sei se são, mas foram ditas aos 4 ventos pelo presidente que eram milionárias e que deveriam ser revistas. Nós ainda não tivemos acesso, talvez por questões do ponto de vista técnico, mas nós não tivemos acesso, a população não teve acesso. Acho que seria necessário que nós tivéssemos limitado os valores dos pagamentos feitos, tanto aos comissionados nos gabinetes como aos comissionados aqui na Assembleia, que você sabe que após um valor pago, um valor básico pago, aquele valor básico pode ser aumentado em 4, 5, 6 vezes. Eu, desde o início, havia proposto que nós tivéssemos pelo menos os valores básicos publicados e a cada vez que houvesse um reajuste, esse reajuste fosse publicado. Isso não foi feito. Agora, eu sei que essas coisas são lentas. Eu espero que a gente possa avançar muito mais. Nós não podemos nos contentar com o que nós temos ainda. Acho que nós temos que avançar muito mais e avançar de forma a população, por exemplo, ter acesso a todas as contas da Assembleia e a todas as contas do governo através da Assembleia. Então, as comissões hoje têm dificuldades, por exemplo, para se reunirem porque não tem salas específicas. Agora, tudo isso aí, penso que será possível, se nós continuarmos nessa caminhada, será possível ser solucionado. E precisa mesmo avançar muito a transparência naquela Assembleia Legislativa. Nós tentamos conversar com o primeiro secretário, mas não conseguimos. Segundo a assessoria da Casa, ele estava numa reunião sem hora para acabar. Tentamos falar também com o deputado Artagão Júnior, que estava no lugar do presidente, já que o presidente foi à Europa numa viagem a passeio com o governador, ou melhor, numa viagem a negócios com o governador. E também conversamos com o deputado Reni Pereira, que apesar de fazer parte da mesa, também não soube falar sobre o que acontece com a mesa executiva.
Tanto Artagão Júnior, que estava no lugar de Valdir Rossoni, como Reni Pereira não souberam nos informar. Acorda, deputado! Da última vez que ninguém sabia de nada, 200 milhões de reais foram desviados daquela casa. O dinheiro foi embora, ninguém teve de volta, nada voltou para os cofres públicos, ninguém viu, ninguém sabia. Acorda, deputado, está na hora de vocês verem o que acontece por aí. A gente não pode ter mais deputados setorialistas, que não sabem o que acontece. Todo mundo tem que estar por dentro e informado do que acontece na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós tentamos informações com a assessoria da casa também sobre essas faixas de remuneração, mas eles não souberam nos informar. Mas o programa Debate Público está ligado e foi atrás e descobriu para você todos os valores dos salários. O G1, que é um salário de R$4.000. O G2, que é um salário de R$3.500. O G3, que é um salário de R$3.000. O G4, que é um salário de R$2.500. O G5, R$1.800. O G6, R$1.200. E o G7, R$600. Só que acontece que sobre esses valores há um valor adicional, a tal da verba da representação. E assim, um funcionário que está lá no G5, por exemplo, pode ganhar muito mais do que um funcionário que está lá no G2 ou no G1, que são os maiores salários da Assembleia Legislativa. Mas acontece que as pessoas têm um salário de base menor, mas acabam recebendo muito mais. Então a gente tem que ficar ligado nisso, porque a população precisa saber direitinho quanto é que o funcionário ganha, quanto é que o funcionário recebe, quanto que o funcionário recebe pelo aquele serviço que ele presta para você, para a população. Vocês vejam, essa coisa de remuneração na Assembleia é uma coisa muito séria. A gente tem o caso, por exemplo, do ex-secretário de Desenvolvimento Urbano do governo Pessutti, Wilson Bleilipski, a não ser que seja um homônimo, mas ele está lotado numa simbologia G3. G3, que é um salário de um pouco mais, ou melhor, que é um salário de apenas R$3.000. Ou seja, quanto será que um ex-secretário de Desenvolvimento Urbano, um secretário de governo, recebe na Assembleia Legislativa? A gente não tem nem ideia, porque o salário base dele é de R$3.000, mas aquela verba de representação que vai em cima do salário pode chegar lá no alto e alcançar a estratosfera.